sua vida está começando nesse momento. Você no primeiro ano está começando a construir sua história de sucesso, tá? E nós estamos aqui para lhe ajudar. O resumo da nossa aula de hoje é cinemática, esse assunto incrível que fala de velocidade, fala de aceleração. Então vamos iniciar. A nossa primeira questão diz o seguinte: um carro com velocidade constante de 108 km por hora gastará quanto tempo para percorrer 300 metros? A forma mais significativa da cinemática é aquela que relaciona velocidade, distância e tempo. Como a velocidade é constante nessa questão, nós temos o chamado movimento uniforme. É aquele em que não existe aceleração. Então como é que nós vamos fazer uma questão dessa? Vamos ver os dados que nós temos. A velocidade 108 km por hora e a distância 300 metros, quer saber o tempo. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. O som tem que bater com a imagem. Você não pode fazer uma questão estando a velocidade em quilômetros por hora e uma distância estando em metro, porque não há compatibilidade. É óbvio que a unidade de velocidade tem que ser uma distância sobre um tempo, tá? Mas o problema é que a distância está em metro e a velocidade está apresentando a distância no seu numerador em quilômetros. Não pode. Então como é que a gente faz para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Vamos ao detalhe aqui, ó. De quilômetros por hora para metro por segundo, nós dividimos por 3,6. Isso foi demonstrado em sala de aula, justamente fazendo que 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Quando você divide por 1000 em cima e embaixo, resulta nessa divisão por 3,6. Então, para agilizar o procedimento de cálculo, nós já vamos fazer direto, tá? Como é que a gente faz para transformar, então, de quilômetros por hora para metro por segundo? Divide por 3,6. Então o que é que eu vou fazer? Ó, 108 km por hora dividido por 3,6 dá quanto? 30 metros por segundo. Faz essa continha aí bem devagarinho. Como é que você divide 108 por 3,6? Bota um zero lá no 108 e tira vírgula, né? Resulta aí 30 metros por segundo. Você concorda que agora o som está batendo com a imagem? Ou seja, como a velocidade está em metros por segundo agora e a distância está em metro, está batendo som com imagem, né? Metro com metro. E aí quem é que está faltando? Segundo. Vai ser a resposta, que é o tempo. Qual é a fórmula que relaciona a velocidade, a distância e o tempo? Velocidade média, distância sobre o tempo. Como a velocidade é constante, essa velocidade média fica a própria velocidade. Então fica, ó, velocidade é a distância sobre o tempo. Qual é o detalhe? O que é que eu quero na questão? Eu quero tempo. Então o que é que você vai fazer? O tempo está dividindo. Ele passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Lembre do que você já sabe. Por que temos que dividir nessa vida? Porque quando passarmos para o outro lado, teremos as nossas bênçãos multiplicadas. Amém? Ok. Então esse tempo vai multiplicar a velocidade. Está dividindo, passa multiplicando. Então ficou que velocidade vezes tempo é a distância. Só que eu quero o tempo, né? Então, como a velocidade está multiplicando o tempo, ela vai passar dividindo, ó. Então, o tempo será, então, o quê? A distância pela velocidade. Ora, a distância é quanto? 300 metros. E a velocidade é quanto? Já transformada, 30 metros por segundo. Então, dividindo 300 por 20, sem se preocupar com metro por segundo e metro, porque nós já compatibilizamos o som com a imagem, a resposta vai dar no que sobrou, ó, segundo. Então, 300 dividido por 30, 10 segundos. Então, um carro vai percorrer 300 metros em 10 segundos com a velocidade de 108 km por hora. Percebeu como é legal essa daí? Mas você tem uma outra questão que envolve isso aí, ó. Um elevador sobe 90 metros em 2,5 minutos. Aí agora ele quer saber qual a velocidade média em metros por segundo e depois ele vai perguntar em quilômetros por hora. Então vamos pensar um pouquinho. O que é que você tem agora? A distância que o elevador percorreu, que é quanto? 900 metros. E o tempo que se gastou? Qual é o tempo que ele gastou? 2,5 minutos. Mas me diga uma coisa. Para eu transformar a velocidade média para metros por segundo, 900 metros já está tranquilo, né? Que é a distância. Mas o tempo não está ok. O tempo está em minuto. Então, como ele quer em metro por segundo, eu preciso transformar agora esses minutos para segundo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Ó, dados 90 metros, que é a distância que o elevador vai percorrer, e o tempo 2,5 minutos. Aí não complica, gente. Você já sabe disso. 1 minuto tem quantos segundos? 60.
Parabéns. Você pode fazer uma regrinha de 3. 1 minuto tem 60 segundos. 2,5 minutos tem X. Evidentemente, de minuto para segundo, multiplica por 60. Então, 2,5 minutos, vou multiplicar por 60 direto. Isso aqui eu multipliquei por 60. Tendo cuidadozinho com a posição da vírgula na multiplicação, né? Você vai encontrar 150 segundos. Então me diga, você já tem a distância que o elevador percorreu, que é 90 metros. E já tem o tempo, que é 150 segundos. Agora você pode encontrar a velocidade média. Como é que você encontra a velocidade média? Dividindo a distância pelo tempo. Então qual é a distância que o elevador percorreu? 90 metros. Qual é o tempo que o elevador gastou? 150 segundos. Por que eu transformei para segundo? Porque a questão quer em metros por segundo. Então, dividindo 90 por 150, mais uma vez, cuidado com a matemática básica da divisão. 90 por 150, coloco 0, e um 0 lá no 90. Aí 900 por 150, 6. Então, a velocidade média, 0,6 metros por segundo. Mas a questão também pede em quilômetros por hora. Ora, como é que eu transformo metro por segundo para quilômetro por hora? Observando a questão anterior, se de quilômetros por hora para metro por segundo eu divido por 3,6, de metro por segundo para quilômetro por hora eu faço o contrário. Eu multiplico por quanto? 3,6. Então se você faz 0,6 vezes 3,6, mais uma vez, matemática básica na multiplicação. Cuidado. Treine aí, 0,6 vezes 3,6. Olha a posição da vírgula, tem que andar 2 casas quando você multiplicar. Velocidade, então, média em quilômetros por hora, 2,16 quilômetros por hora. Então você percebeu que nas duas primeiras questões eu estou tendo muito cuidado de lembrar multiplicação e divisão com vírgula. Você tem que treinar muito isso. Isso é muito importante para química, para matemática, tá? Nós vamos sempre estar trabalhando isso aí o tempo todo, ok? Muito bem. E a terceira questão é a questão top da nossa revisão. Questão importantíssima, que já lhe coloca no nível, ó, top. Um nível espetacular para suas pretensões dentro da sua preparação. Questão lindíssima. Peço que você agora se concentre bastante. Uma questão linda. Então vamos comigo. Um motorista deseja sair de Natal às 14 horas e chegar a Macau, distante 180 quilômetros de Macau, às 16 horas e 35 minutos. Inclusive, Macau é uma cidade linda, espetacular, com praias maravilhosas, Guamaré, tem Alto dos Rodrigues, tem lá Pendências, realmente é encantador. Então, chegou, ele quer chegar em Macau às 16 horas e 35 minutos. Então você percebeu que ele tem que percorrer a distância de 180 quilômetros em 2 horas e 35 minutos. Você percebeu isso aí? Muito bem. No entanto, nos primeiros 80 minutos do trajeto, até a cidade de João Câmara, ele somente consegue desenvolver uma velocidade média de 60 km por hora. Tem um trânsito muito grande ali na zona norte de Natal, então por isso que ele não conseguiu ir muito rápido. A velocidade média que ele desenvolveu foi apenas 60 km por hora nos primeiros 80 minutos. Que velocidade média ele deve desenvolver no trecho restante, ou seja, de João Câmara até Macau, para chegar no horário previsto? Então, a primeira coisa que eu quero, antes que você passe o slide, é que você perceba o desenho da situação. Saio de Natal, quero chegar em Macau. Eu tenho que fazer isso, ou seja, percorrer os 180 km em 2 horas e 35 minutos. Só que os primeiros 80 minutos, até chegar à cidade de João Câmara, eu só consigo, eu não, o motorista, né? Só consegue desenvolver 60 km por hora. A pergunta é, qual a velocidade média que ele deve desenvolver no restante da viagem para chegar no horário previsto? Então vamos começar a montar essa questão devagarinho, com muito raciocínio. Vamos lá comigo. Solução. Vamos dividir o trajeto em 2 partes. Gostaria que, inclusive, você desse uma pausa no vídeo. Muito bem, parabéns. E fizesse esse desenho para mim. Natal está aqui, João Câmara está aqui e Macau está aqui. A cidade de João Câmara fica entre Natal e Macau. Então, ó, vamos começar a organizar os dados. De Natal para João Câmara, o tempo que ele gastou foi 80 minutos, a uma velocidade de 60 km por hora. A questão quer saber qual é a velocidade média no trecho restante de João Câmara a Macau. Como é que a gente vai fazer isso?
Para que a gente comece a descobrir o tempo que se gasta de João Câmara para Macau e a velocidade, vamos observar alguns detalhes. Primeiro, qual é a distância de Natal para Macau? A questão disse, 180 quilômetros. E qual é o tempo total de viagem que o motorista deseja? Preste atenção. Ele quer sair de Natal às 14 horas e chegar em Macau às 16 horas e 35 minutos. Então ele precisa gastar 2 horas e 35 minutos. Aí olha só o que é que eu vou fazer. Não dá para trabalhar numa questão hora e minuto ao mesmo tempo. Resolvi colocar tudo em minutos. Você vai entender por que já já. Então o que é que eu fiz? Ó? Cada hora tem 60, né? Então 2 horas terá 2 vezes 60 minutos. Com os 35. Então faz comigo, ó. 2 vezes 60, 120. Mais 35, 155 minutos. Então preste atenção. A viagem toda, de Natal até Macau, será feita em 155 minutos, porque é o desejo do nosso motorista. No entanto, ele já gastou 80 minutos de Natal para João Câmara. Então diz para mim, se tudo é 155 e de Natal a João Câmara tem 80, quanto é que vai ser esse tempo aqui? Parabéns! Gostei! Mudou o slide e você já respondeu. Ó. Como o tempo total é 155 minutos e até João Câmara já se passaram 80 minutos, teremos que de João Câmara para Macau 75 minutos. Caramba, o que foi que você fez? Não entendi não. Meu gameta, preste atenção, tudo não é 155. Tirando 80 daqui, faz aí 155 menos 80. Confere aí sua subtração. 75 minutos. Então preste atenção. Eu já sei o tempo de João Câmara para Macau. Então, para calcular a velocidade média de João Câmara para Macau, basta conhecer a distância de João Câmara para Macau. Mas calma, eu preciso saber a distância de Natal para João Câmara. Então como é que a gente vai fazer isso? Preste atenção, voltando ao primeiro trecho. Distância Natal-João Câmara. Vamos voltar. Natal, João Câmara. Gastou-se 80 minutos com uma velocidade média de 60 km por hora. Então me diga uma coisa. Se você tem um tempo e conhece a velocidade, e observando as duas primeiras questões da nossa revisão, é possível, com o tempo e a velocidade, calcular a distância? Pense nesses dois valores que eu vou colocar no próximo slide. Pronto. A velocidade 60 km por hora e o tempo 80 minutos. Então diz para mim, velocidade em km por hora, tempo em minuto. Tem alguma coisa que não está batendo. O som não bate com a imagem. Precisamos trabalhar com a mesma unidade. Ou seja, vamos escolher agora transformar o tempo para hora. Porque aí, ó, como a velocidade está em quilômetro por hora, o tempo tem que ser em hora. Então o que é que eu faço com os 80 minutos? Ó, pego 80 minutos e divido por 60. Ah, cara, eu não entendi. 1 hora tem 60 minutos. 80 minutos tem um pouco mais de 1 hora, não é verdade? Faz uma regrinha de 3 para mim. 1 hora tem 60 minutos. 80 minutos terá um tempo T. Quando você faz isso, você descobre que na realidade basta dividir 80 por 60. Dividindo 80 por 60, aí vem um detalhe importante. A divisão 80 por 60 dá uma dízima periódica. Dá 1,33333. Um detalhe muito importante. Nunca deixe dízima na sua resposta. Então, como eu tenho uma dízima, não é aconselhável deixar dízima. Então você tem que deixar em forma de fração. Ai, Carlão! Calma. Eu não gosto de fração. Fração é tão bonita, né, gente? Vamos deixar em forma de fração? Como foi que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, ó. Cortei 0 com 0. Aí eu divido 8 por 2 e 6 por 2. Então dá 4/3 da hora. Muito bem, Carlão. Eu deixo assim, é? Deixa. Por quê? Nunca trabalhe com dízima. Deixa em forma de fração. Aí agora eu pergunto a você. Tendo a velocidade e tendo o tempo e procedendo exatamente como ocorreu na questão número 2, aliás, na questão número 1 e 2 combinadas, o que é que a gente vai fazer? Velocidade é distância sobre tempo. Então, o tempo que está dividindo, mais uma vez, porque temos que dividir nessa vida, porque quando passarmos para o outro lado, teremos nossas bênçãos multiplicadas. Amém? O tempo multiplica a velocidade. Então, a distância fica, ó, o tempo passou multiplicando. Velocidade vezes o tempo. A velocidade em quilômetros por hora e o tempo em hora. Hora, hora. Que legal, né, Carlão? Entendi. Hora, hora, o que sobra é o quilômetro, que é a distância. Entendi, Carlão. Hora, hora sobre o quilômetro. Então, 60, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 4/3. Aí, cuidado, aqui não é cruz credo. Aqui você multiplica 60 por 4. 60 por 4, 240.
dividido por 3, 80 km. Então você acabou de descobrir que a distância de Natal a João Câmara é 80 km. Então me diga uma coisa. Você não já sabe que a distância total de Natal para Macau é 180? Ah, Carlão. Tirando os 80 de Natal para João Câmara, sobrará que distância de João Câmara para Macau? 100. Olha o que eu escrevi, ó. Como a distância de Natal a Macau é 180 e de Natal para João Câmara é 80, de João Câmara para Macau teremos 100 km. Óbvio, né? Porque se tudo é 180 e tirando 80, sobrou 100 km. Então agora me diga uma coisa. Conhecendo-se o tempo de João Câmara para Macau, que você já tinha descoberto que era 75, e com a distância que você acabou de descobrir, você tendo uma distância e tendo um tempo, e procedendo como a segunda questão, você agora consegue calcular a velocidade média no trecho restante, que é o que a questão quer. Então vamos lá. 100 km, 75 minutos, mudando o slide, vamos lá. 100 km, 75 minutos. Galera, a velocidade média geralmente é em quilômetros por hora. Então é por isso que eu vou transformar minuto para hora. Então mais uma vez, como é que eu transformo minuto para hora? 75 por 60. Aqui eu vou dividir, porque não vai dar uma dízima, tá? Por isso que eu posso dividir. Mas poderia deixar em fração. Mas vamos trabalhar normalmente. Então 75 por 60, faz a continha aí, 1,25. Então agora, ó, tendo a distância e tendo o tempo, você pode calcular a velocidade média, distância sobre tempo. Então você pega 100, que é os quilômetros, por 1,25, que é a hora. Faz essa continha aí. Como é que faz essa conta? Bota 2 zeros lá no 100 e tira a vírgula. Fica 10.000 por 125. Fez a continha, você encontra que a velocidade média no trecho restante é 80 km por hora. Então perceba, no primeiro trecho ele foi mais devagar. A média dele só foi 60. Então, como ele queria chegar às 2h35, ele teve que atolar o pé. Pegou menos trânsito e desenvolveu, então, a velocidade média de 80 km por hora. Gostou da questão? Sentiu dificuldade? Normal. Então, você precisa retomar essa questão e fazer várias vezes observando os detalhes. O que eu chamo a atenção? Quando for dízima, não divida, deixe em forma de fração. Quando não der dízima, pode dividir. Ok? Tranquilo? Muito bem. Na continuação do nosso assunto, depois que a gente viu o movimento uniforme, velocidade média, nós chegamos no movimento uniformemente variado. E você sabe que no movimento uniformemente variado, agora a velocidade vai variar. Ela pode aumentar quando o carro acelera, ou pode diminuir quando o carro desacelera. E nós vimos que o conceito de aceleração é importante, porque ele indica de quanto varia a velocidade em um certo tempo. Então vamos ver essa primeira questão, que é a nossa questão 4. Um carro parte do repouso em movimento uniformemente variado, ou seja, tem aceleração. As variações de velocidade são iguais em tempos iguais. Ele acelera na mesma taxa. E após 8 segundos, sua velocidade é 24. Então determine a aceleração e a distância percorrida. Eu queria que você tivesse muita calma agora com o que eu vou mostrar. São as fórmulas do MUV. Lógico que essas fórmulas são todas deduzidas, mas o nosso objetivo na revisão é lhe preparar para trabalhar a matemática nas fórmulas físicas e o entendimento geral, evidentemente, que é o que você precisa na sua formação. Então vamos ver as fórmulas do MUV. Não se assuste, são fórmulas fáceis de lembrar. Vamos lá comigo. Você viu há pouco tempo que eu posso calcular a distância fazendo velocidade vezes tempo. Então isso é no movimento uniforme, né? Deus vê tudo. Distância, velocidade vezes tempo. Só que no movimento uniformemente variado, o diabo vê também. O diabo vê também, mas nem é atrapalhado. Ah, cara, não entendi. Deus vê tudo, movimento uniforme. Movimento uniformemente variado. O diabo vê também, mas nem é atrapalhado, né? Muito bem. Depois nós vimos vovô e vovó assistindo televisão. Depois nós vimos vovô, vovó e 2 amigas dela. Então, com essas 3 fórmulas, você consegue resolver qualquer questão de movimento uniformemente variado. Vamos lembrar quem é quem nas fórmulas. D é a distância que o carro vai percorrer. V0 é a velocidade inicial. Esse 0 aqui, gente, é só para dizer que é inicial. Não significa dizer que a velocidade é 0, tá? T é o tempo. A é a aceleração. E aí, ó, essas 3 fórmulas me permitem fazer qualquer questão. Como novidade no vídeo de revisão, algo que eu não falei em sala, mas eu deixo para você justamente sempre estar aprendendo nas nossas aulas. Existe uma fórmula opcional. Veja bem, opcional. Pode-se mostrar também que a velocidade média no movimento uniformemente variado
é a média da velocidade inicial e da velocidade final. Ou seja, a velocidade média é velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Ora, como velocidade média é distância sobre tempo, eu posso usar essa quarta fórmula, mais uma vez. É opcional o uso dela. Mas ela pode ser importante para facilitar alguns cálculos. Então eu digo que distância sobre tempo é igual a velocidade inicial mais velocidade final sobre 2. Fórmula válida para um movimento uniformemente variado, mas é opcional. Ok? Então, de acordo com essas fórmulas, agora temos condições de fazer a questão. A questão diz o quê? Vamos voltar. Ó. Um carro parte do repouso. Então, repouso quer dizer que a velocidade inicial é 0. Após 8 segundos. 8 segundos é o tempo. E a velocidade é 24 metros por segundo, é a velocidade final. Ok? Então vamos lá comigo, ó. Os dados, velocidade inicial 0, tempo 8 segundos, velocidade final 24. A questão quer a aceleração e a distância. Então veja bem como é que você vai fazer as questões de MUV. Você vai colocar as 3 fórmulas e marcar aquilo que você tem. Ou seja, você tem a velocidade inicial, tem o tempo e tem a velocidade. Vamos fazer isso comigo agora? Pronto. O que está de amarelo, gente, é o que eu tenho. Velocidade inicial, tempo e velocidade. Vamos lá. Velocidade inicial eu tenho, está de amarelo. Tempo eu tenho, está de amarelo. Velocidade final eu tenho, está de amarelo também. E o restante está aqui, ó. Inclusive eu também coloquei na quarta fórmula como opcional, tá? Então o que está de amarelo é o que eu tenho. Então, você agora vai procurar qual a fórmula que você vai usar. Qual é a dica que eu dou? A fórmula que tiver apenas uma letra faltando é que você vai usar. Então vamos lá comigo. Ó. A primeira fórmula eu não vou usar agora porque tem 2 letras faltando, o que está de branco. D e A está faltando. A segunda fórmula eu posso usar, porque só tem uma letra faltando, que é A. A terceira fórmula eu não posso usar, ó, porque tem 2 letras faltando, A e D. E por incrível que pareça, observando só isso aqui, ó, eu posso usar a quarta fórmula, porque está faltando só o D. Qual foi a que eu escolhi? Vamos lá. Letra A pediu o quê? Aceleração. Então vamos lá. Tem a velocidade inicial, tem o tempo, tem a velocidade final. Vamos ver. Eu usei a segunda fórmula. Tem a velocidade inicial, tem a velocidade final e tem o tempo, ele quer a aceleração. Muito bem, Carlos. Vamos lá então. Ó. Fórmula 2, né? Ó, fórmula 2 é a que eu estou usando. Ó. Então, velocidade final, 24. Velocidade inicial, 0, repouso. Aceleração vezes 8. Então, ó, é lógico que 0 mais A vezes 8 é 8A, né? Então eu apenas fiz trocar de lado, ó. Não complique. Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então eu faço 8A igual a 24. Então o A é igual. 8 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 8, 3. Então a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Anote aí. A cada 1 segundo, a velocidade do carro varia 3 metros por segundo. Ah, Carlão, então tem lógica ser realmente 3 metros por segundo ao quadrado, né? Porque o carro saiu do repouso e depois de 8 segundos está com 24 metros por segundo. Então, como a cada 1 segundo ela aumenta 3 metros por segundo, entendi. Em 1 segundo sai do 0 para 3, com 2 segundos 6, com 3, 9, está aumentando de 3 em 3. Com 4 segundos 12, com 5, 15, com 6, 18, com 7, 21 e 8 segundos 24. Então, entendeu a teoria? A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, porque a cada 1 segundo a velocidade aumenta 3 metros por segundo. Então, como ele saiu do repouso, após 8 segundos, vai ser 24 metros por segundo, 8 vezes 3. Legal, né? Mas observe que você nem precisou usar essa teoria belíssima, por sinal, para encontrar a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, porque você tinha a fórmula vovô e vovó assistindo televisão. Mas eu aconselho que você sempre vá buscando a teoria também. E a letra B pediu o quê? A distância. Para achar a distância, gente, você pode usar a quarta fórmula. Inclusive, eu vou deixar como sugestão que você faça depois pela quarta fórmula. Então, vamos fazer a letra B. Velocidade inicial é 0, o tempo é 8, a velocidade final é 24, e o resultado da letra A eu vou usar aqui, ó. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Eu acabei de encontrar na letra A. Então, a fórmula grandona, diabo vê tudo, mas meio atrapalhado. Quem é a velocidade inicial? 0. Quem é o tempo? 8. A aceleração é 3, o tempo é 8. Aí cuidado com a matemática básica. 0 vezes 8, meu amigo, não dá 8 não, dá 0. Então 0 mais. Quanto é 8 ao quadrado? 64.
3 vezes 64 sobre 2. Quando você faz 3 vezes 64, dá 192. 192 por 2 dá 96. Então o carro percorreu 96 metros nesses 8 segundos. E olha só o que é que eu trago para você. Outra opção para a letra B. E o interessante é que eu pedi para você fazer pela fórmula 4 e agora a gente está fazendo essa outra opção pela fórmula 3, a famosíssima fórmula de Torricelli. Inclusive, anote aí, quando é que eu uso a fórmula 3? Quando você não precisa usar o tempo. Então olha só o que é que eu tenho. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Então vamos comigo? Agora, ó, outra opção, quem é a velocidade final? 24. Velocidade inicial, 0. A aceleração é 3 que eu encontrei. Então substituindo aqui, ó, olha como vai dar um pouco mais de trabalho, porque você tem que fazer 24 ao quadrado. 24 vezes 24, confere aí, 576, faz aí devagarinho. 2 vezes 3 é 6. Então, 576 é igual a 6D. Então fica que 6D é 576. Então, D é 576 dividido por 6. Faz essa divisão aí para ver como é que está o seu cálculo. Menina, nota 10. Deu a mesma coisa. Lógico, é outra opção. Então, o que é que essa questão nos mostrou? Sempre há mais de uma possibilidade para resolver questões de movimento uniformemente variável. Percebeu? Fizemos a letra B por uma fórmula e demos uma outra opção. E ainda tem uma segunda opção, né? Fazer pela fórmula 4. Gostou? Muito bem. Só passe para a próxima questão depois que tiver revisado essa questão várias vezes. Vamos ver mais uma de movimento uniformemente variável? Questão número 5. Um carro se movimenta com velocidade constante de 20 metros por segundo, quando subitamente o motorista pisa o freio e o carro desacelera com uma desaceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? A cada segundo, a velocidade vai diminuir de 4 metros por segundo, né? Porque ele está freando. Essa aceleração vai entrar negativa porque está freando. Ele quer saber qual é a distância percorrida até parar e o tempo gasto. Então, como é que a gente vai fazer? Quais são os dados? Velocidade inicial 20, ó, é a velocidade que o carro vem. Oxe, a velocidade inicial não é sempre zero, não? É não, meu gameta. Se o carro estiver freando, lógico que ele não pode ter zero inicialmente. Como é que vai frear? Ah, entendi. Então a velocidade inicial é aquela que ela tem antes de fazer alguma ação. Quando estava em repouso e acelerava, a velocidade inicial era zero. Quando ele vem com uma certa velocidade e freia, a velocidade inicial é a que ele vem. Então velocidade inicial 20. A aceleração é negativa, cuidado, você tem que botar na questão o sinal menos, porque está desacelerando. Então, mais uma vez, quando o carro diminui sua velocidade, bote menos na desaceleração. Ou aceleração. A velocidade final é zero, gente, porque ele diz que o carro para, a distância percorrida até parar. Se o carro vai parar, sua velocidade final é zero. Então, se você tem a velocidade inicial, tem a desaceleração, tem a velocidade final, ele quer saber a distância e o tempo. Então, mais uma vez, as fórmulas de UV, que você sempre está lembrando o que fazer. Coloca todas as fórmulas e marca de amarelo o que você tem. Ó, marquei de amarelo. Tem a velocidade inicial, que é 20. Tem a desaceleração, que é menos 4. E tem a velocidade final. Então, ó, velocidade final eu tenho, inicial e aceleração. E Torricelli eu tenho também. Velocidade inicial, velocidade final e a desaceleração. Então, que fórmula eu vou usar? Para encontrar o que na letra A? A distância necessária para parar. Então, a distância necessária para parar, eu não posso usar a fórmula 2 porque eu não quero tempo, eu quero a distância. Então, eu vou usar quem? Torricelli. Então, vamos lá, Torricelli. Quem é a velocidade final? 0. Quem é a velocidade inicial? 20. Quem é a desaceleração? Menos 4. Dentro do parênteses. Aí, calma agora. 0 ao quadrado, 0. Eu fiz 0 ao quadrado, tá? 20 ao quadrado, 400. Aí, joguinho de sinal comigo, ó. Mais com menos, menos. Menos 8D. Aí, o que é que eu faço com menos 8D? Passa para lá positivo, né? O cara está no mundo sombrio. Quando aceitar Jesus, ficará positivo. 8D igual a 400. Então, D é igual. Aí agora, ó, a partir de agora, eu não vou mais dizer que estou dividindo. Porque você basta lembrar. Como o 8 está multiplicando, ó, ele passa dividindo 400. Faz aí para mim 400 por 8. Distância necessária para parar quanto? 50 metros. A questão quer também saber o tempo que ele gasta para parar. E aí eu quero, antes de passar para a letra B, perguntar a você. Você já saberia que o tempo é 5? Ai, calma, não entendi não. Vem comigo. Qual é a velocidade inicial? 20. Ele vai desacelerar 4 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer, gente, que em cada segundo a velocidade diminui 4. Então vamos lá. Comecei com 20.
Com 1 segundo diminuindo 4, vem para 16. Com 2, vem para 12, está diminuindo 4. Com 3 segundos, vem para 8. Com 4 segundos, vem para 4. E com 5 segundos, 0. Então é 5 segundos o tempo gasto para parar. Ah, Carlos, entendi. Como ele vinha com 20, né? E desacelera 4 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que em cada segundo a velocidade diminui 4. Ah, por isso que é 5 segundos. Carlos, mas na fórmula também dá para fazer assim? Dá, gente, olha só. Quem é a velocidade inicial? 20. A desaceleração, menos 4. Como ele para, a velocidade final é 0. Aí vou usar a fórmula 2, ó. V igual a V0 mais AT. Vovô e vovó assistindo televisão. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, menos 4, né, porque a aceleração é negativa, ó, mais com menos, menos. O menos 4t passa para lá, 4t igual a 20, e obviamente o 4 multiplicando o t divide o 20, 20 sobre 4, 5 segundos, que inclusive já tínhamos encontrado essa resposta. E aí, legal? Quer testar aí outras fórmulas, as outras que faltaram, ver se também você poderia fazer por elas? Eu deixo para você pensar, tá ok? E aí, chegamos a uma questão maravilhosa de movimento uniformemente variado. Talvez seja uma das questões mais belas de movimento uniformemente variado, porque ela vai introduzir para a gente agora o conceito de gráficos, que é muito importante, às vezes, resolver uma questão de movimento uniformemente variado com gráficos. Então vamos comigo. Um carro se movimenta com velocidade constante de 25 metros por segundo, quando o motorista avista o animal na pista. Entre o tempo que o motorista avista o animal e o instante em que ele aciona o freio, se passam 0,8 segundos. Esse tempo é chamado tempo de reação. Ele é muito importante em física, porque geralmente nas questões aí pelo Brasil todo não se considera o tempo de reação, como por exemplo fizemos agora na questão 5, mas ele existe. Tá? O tempo de reação ele é importante porque durante esse tempo nada é feito. Então preste atenção, o que é o tempo de reação? É o tempo entre ver e fazer algo. É o tempo que os nossos neurônios trazem um comando para o cérebro. Então, durante esse tempo, mais uma vez, a velocidade do carro permanece constante. Nós temos um movimento uniforme durante esse tempo, ok? Aí ele diz que o carro vai desacelerar com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, né? Em módulo, lógico. Atenda as solicitações seguintes. Ele quer saber: construa o gráfico da velocidade do carro desde o instante em que o animal é visto até o instante que o carro para. E a letra B, ele quer saber exatamente qual é a distância percorrida desde o instante em que o animal é visto até o instante que o carro para. Você pode tentar fazer essa questão com as fórmulas do movimento uniforme e uniformemente variado, mas eu não recomendo. O melhor jeito é você fazer graficamente, que inclusive foi por isso que eu pedi para construir o gráfico. Então, para a gente começar a entender a construção desse gráfico, que é simples, você vai entender. Observe comigo. Durante 0,8 segundos, o chamado tempo de reação, eu já expliquei que durante esse tempo a velocidade permanece constante, porque nada é feito, nenhuma ação é feita. O carro permanece com velocidade constante de 25 metros por segundo, que é a velocidade que o carro vinha. Após esse tempo, o carro desacelera, diminuindo sua velocidade de 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Poxa, calma, não entendi não. Galera, já frisamos que a desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado diz que a cada segundo a velocidade diminui 5 metros por segundo. Então é por isso que foi dito isso, ó, né? A cada segundo a velocidade diminui de 5 metros por segundo. Assim, em 5 segundos ele para. Vixe, cara, não, que coisa ligeira. Não. É porque você já está atingindo um nível muito alto no nosso curso. Galera, eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou dizer agora. Olha para mim. Foco para mim. Você é a águia, eu sou a presa. Qual é a velocidade que o carro vinha? 25 metros por segundo. Aí ele vai desacelerar como? A 5 metros por segundo ao quadrado. Então isso significa o quê? Que a cada segundo a velocidade dele diminui de 5 metros por segundo. A partir da que ele tinha, que era 25. Então vem comigo. Eu estou com 25. Aí vou diminuir 5 metros por segundo a cada segundo. 25. Com 1 segundo, diminui 5, vem para 20. Ó, eu sempre vou diminuir 5 agora, tá? Então, de novo. Comecei com 25. Em 1 segundo, veio para 20. Com 2, 15. Com 3, 10. Caramba, o que você está fazendo? Diminuindo 5 a cada segundo. De novo, ó, começou a 25. Com 1 segundo, 20. Com 2 segundos, 15. Com 3 segundos, 10. Com 4 segundos, 5. Com 5 segundos, parou. Ah, cara, não entendi. Então, em 5 segundos, ele para. Exatamente. E aí, ó, trago para você o nosso querido gráfico. Gente, isso é uma obra de arte. Eu vou dar um tempinho para você ver que coisa linda. Tá? Então, preste atenção. Questão
importantíssima, tá? Então vamos analisar agora o gráfico. Olha só. Em 0,8 segundos, o carro não alterou sua velocidade, porque nada foi feito entre o instante em que ele avista o instante em que o carro começa a acionar o freio. Então o gráfico me mostra que de 0 até 0,8 segundos, a velocidade permanece constante em 25 metros por segundo. O movimento uniforme. Lembre que no movimento uniforme, o gráfico da velocidade é uma reta paralela ao eixo horizontal. Ok. O que acontece a partir do instante 0,8? A velocidade começa a diminuir. Como essa diminuição segue um movimento uniformemente variado, o gráfico da velocidade é uma reta. Grave isso. Movimento uniformemente variado. O gráfico da velocidade é uma reta inclinada. E essa velocidade ela não está aumentando, ela está diminuindo. Ó. Ela sai de 25 até zerar aqui. Ó, gente, quando ela encosta o eixo do tempo, a velocidade zerou. A velocidade aqui é zero. Ei, Carlão, não tô entendendo não. Por que 5,8? Não era 5 segundos gasto para parar? Galera, olha aqui para mim. Você esqueceu que tem os 0,8 segundos do tempo de reação? Vige, Carlão, então quer dizer que eu tenho que levar em conta? É, gente, porque o gráfico é desde o instante em que você avistou até o instante em que parou. Então eu gasto 0,8 segundos durante o tempo de reação e mais 5 segundos para parar. Então, 0,8 com os 5 segundos para parar, chega em 5,8. Em outras palavras, esse primeiro trecho de 0 a 0,8 é um movimento uniforme, velocidade constante. E de 0,8 a 5,8 é um movimento uniformemente variado, em que a velocidade vai diminuir 5 metros por segundo a cada segundo. Então este é o nosso gráfico, né? Constante até 0,8 e uma reta decrescente até zerar. É uma reta porque é um movimento uniformemente variado. A desaceleração é constante. Então, de posse desse gráfico, nós já temos condições de calcular a distância percorrida? Você deve ter anotado aí nos seus cadernos e revisado que em todo o gráfico da velocidade pelo tempo, a área embaixo do gráfico, embaixo não, Garrão, abaixo do gráfico, corresponde à distância percorrida. Então vem comigo, ó. Eu vou dividir em duas partes. A primeira área, você percebe que é um retângulo, 0,8 de base e 25 de altura. Ó. Primeira área é um retângulo, tá? No movimento uniforme. Ó. Área de um retângulo, 0,8 vezes 25. Base vezes altura. Então, ó, 0,8 vezes 25. Como é que faz essa continha? Cuidado com a vírgula, mais uma vez, 20 metros. E a segunda área, cuidado, é um triângulo que vai de 0,8 até 5,8. A base desse triângulo, gente, de 0,8 até 5,8 é 5. Acho que eu não vou botar 5,8 não. Não, gente, porque você tem que trabalhar com a diferença. Ó. De 0,8 para 5,8 é 5. E a altura do nosso triângulo é 25, né? Então, ó, a área do triângulo, base, que é 5, vezes a altura, que é 25, sobre 2. Fez as contas bem devagarinho, 125 por 2, 62,5. Então, preste atenção. Se você tem 20 metros durante o movimento uniforme e 62,5 durante a frenagem, qual é a distância total que você vai percorrer? 82,5 metros. Então, lembre. Esses 20 metros é o tempo em que nada é feito, ou seja, ele não desacelera. O carro passa 20 metros com velocidade constante. É durante essa distância que o cara ainda está pensando o que fazer. Então veja como o tempo de reação é importante, porque 20 metros é uma distância considerável. Então a distância total vai ser os 20 metros durante o tempo de reação e mais 62,5 durante a frenagem. Então distância total percorrida, 82,5 metros. Ih, caramba, que questão massa, hein? Estou gostando, muito bem. E a sétima questão vai tratar do movimento uniformemente variado submetido à aceleração da gravidade. Na realidade, gente, são as mesmas fórmulas, é um movimento uniformemente variado. Só que no lugar agora da aceleração letra A, nós vamos simplesmente chamar de G. Mas é a mesma coisa, tá? A agora é G. A aceleração da gravidade na superfície terrestre, ela vale aproximadamente 9,83. Nós arredondamos para 10. Então vamos fazer essa questão. Uma pedra é abandonada de uma altura de 80 metros em relação ao solo, sem resistência do ar. Se a gravidade, que é a aceleração, a gente chama de aceleração da gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Qual é a velocidade da pedra ao atingir o solo e qual é o tempo gasto para atingir o solo. Como você já está craque em movimento uniformemente variado,
tá? Eu agora já posso colocar as expressões diretas, substituindo o A pelo G. Observe que a única coisa diferente é que no lugar do A tem um G, porque a queda livre é um movimento uniformemente variável. No lugar de A eu coloquei um G, no lugar de A eu coloquei um G, e no lugar de A eu coloquei um G. Observe que a quarta fórmula não tem a aceleração, né? Mas pode ser usada. Então, de posse dessas fórmulas, vamos aos dados. Quem é a velocidade inicial? 0. Por quê, hein, Carlão? Ela foi abandonada. Gente, abandonada quer dizer que a velocidade inicial é 0. A não ser que ela estivesse dentro de um avião, dentro de um balão. Mas pressupõe-se pelo contexto em que ela foi realmente solta do repouso, tá? Fica essa observação. Velocidade inicial é 0. Se ela tivesse sido solta de um balão, a velocidade inicial era a velocidade inicial do balão. Tá ok? Mas a velocidade inicial é 0 porque pressupõe-se que ela foi abandonada do repouso. E aí nós temos a gravidade, que é a aceleração, né, 10 metros por segundo ao quadrado, e tem a distância que ela vai cair, que é 80 metros. A questão quer saber qual a velocidade quando ela atinge o solo e o tempo gasto. Então o que é que a gente vai fazer? Quais são os dados que a gente conhece? A velocidade inicial, a gravidade e a distância. Vamos marcar distância, velocidade inicial, gravidade, velocidade inicial, gravidade, velocidade inicial, gravidade e a distância que eu conheço. Então, observe, mais uma vez, igualzinho, porque é movimento uniformemente variável. Marca o que está de amarelo que você tem. Agora vamos começar a resolver a questão. Que fórmula você vai usar? Dá um tempinho. Parabéns. Acertou. É a fórmula 3. Por quê? Eu tenho a velocidade inicial, que é 0, tem a aceleração da gravidade, que é 10, e tem a distância, que é 80. E aí entra aquela observação sobre Torricelli. Anote aí. Toda questão em que não me dá o tempo, provavelmente a saída é Torricelli. Eu posso até dizer o seguinte, gente. Nas questões de movimento uniformemente variável, que nos dados não tem o tempo, a saída é pela fórmula de Torricelli, vovô, vovó e duas amigas dela. Então, a velocidade final é o que eu quero, a inicial é 0, a gravidade é 10 e a distância é 80. Então, substituindo, ó, velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado, 0. 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes a distância. Então, 20 vezes 80 é 1.600. E aqui, né, gente, todo quadrado passa como raiz. Raiz de 1.600. E aí uma dica para você. O que é que você faz? A raiz de 16, bote 4. E uma observação muito importante. Quando os zeros estão dentro da raiz, sempre sai a metade da quantidade de zeros. Quantos zeros tem aqui? 2. Sai 1. Se tivessem 4, sairiam quantos? 2. E se tivessem 3, 1,5. Opa! Cara, não existe isso não, né? Existe não. Então você pode até anotar. Quantidade de zeros ímpares dentro de raiz, 1, 3, 5, 7, significa dizer que nunca terá raiz exata. Que observação importante. Então, olha só. Raiz de 16, 4. Quantidade de zeros par, então sai a metade. 2 zeros sai só 1. Então a velocidade é 40 metros por segundo quando atinge o solo. Você já suspeita quanto seja o tempo gasto para atingir o solo? Quanto é a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, como atingir o solo com 40 metros por segundo, né? Se em um segundo aumenta 10 e saiu do repouso, em 4 segundos atinge o solo com 40. Pois é, o tempo é 4 segundos. Vamos conferir comigo? Como é que eu fiz o tempo? Aí você pode usar essa lógica que eu acabei de dizer. A cada segundo aumenta 10. Como chegou com 40 metros por segundo, 4 segundos, né? Ou você vai usar a fórmula. Velocidade inicial é 0, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a distância é 80 metros, mas ele quer saber exatamente agora qual é o tempo, tá? Apenas uma observação. Essa distância eu não vou usar aqui. Na realidade eu vou usar essa informação aqui, ó. A velocidade é 40 metros por segundo, tá? Então 40 metros por segundo é o que eu estou usando aqui. Essa informação não está sendo usada aqui, ó. A velocidade final é 40 do item anterior. Então 40, velocidade final, velocidade inicial 0, gravidade 10. Então, ó, 10t igual a 40, o tempo é 4 segundos. Que a gente já sabia, né? Que a cada 1 segundo aumenta 10 metros por segundo, em 4 segundos chega com 40. E aí, gostou dessa questão? E aí, nós encerramos com a questão mais interessante para misturar tudo. Movimento uniformemente variável e gráficos. Então, vem comigo. Um carro A tem velocidade constante de 5 metros por segundo. Você já está suspeitando que o carro A seja esse gráfico aqui, né? Porque a velocidade está constante. Então, o carro A, bote aqui já, movimento uniforme. E o carro B parte do repouso. E o carro B deve ser esse aqui, ó.
né? Porque o carro B está partindo do repouso, ó, e está aumentando sua velocidade. Pressupõe-se que o carro B seja o gráfico desse tipo. Como a velocidade é uma reta, esse carro B está em movimento uniformemente variado. Ou seja, a reta sendo crescente, ele está aumentando sua velocidade. Vamos ver o que a questão quer. Letra A. Qual a aceleração do carro B? Confirmando nossa suspeita que ele estava acelerando. Letra B. Determina a distância percorrida por cada carro entre 0 e 8 segundos. E na letra C, ele pede para construir os gráficos da posição em função do tempo entre 0 e 8 segundos. O que essa questão quer me mostrar? Vamos ver daqui a pouco. Letra A. Como é que eu calculo a aceleração do carro B? Você anotou aí nas nossas aulas que toda vida que tem um gráfico da velocidade pelo tempo, a inclinação desse gráfico me dá a aceleração. Então, de novo, toda vez que eu tenho o gráfico da velocidade pelo tempo, a inclinação desse gráfico me dá a aceleração. Apenas um detalhe. O gráfico tem que ser uma reta para que a aceleração seja constante. Se o gráfico não for uma reta, aí a aceleração varia a cada instante e aí o movimento não é uniformemente variável. Então, ao nosso nível, a gente sempre vai ter quase sempre as questões com a velocidade sendo uma reta, o gráfico da velocidade. Então, calculando a inclinação de uma reta, lembre, é dividir quem está em pé por quem está deitado, ou seja, a variação da ordenada pela variação da abscissa, né? Acho que não é difícil a ordenada da abscissa. Desculpe, quem está em pé por quem está deitado. Então, vem comigo. Olhando agora para o carro B, que é quem acelera. Explicamos em sala de aula que você pega o triângulo todo, né, para facilitar o seu padrão. Então, qual é essa medida toda aqui, gente? Vem para cá, 15, né, de 0 para 15. E qual é essa medida aqui embaixo, gente? 0 para 12, dá 12. Eu poderia ter pego um triângulo menor, mas eu aconselho você sempre pegar o triângulo externo, porque aí você fica com a visão geral da questão. Então, você vai dividir 15 metros por segundo por 12 segundos. Então, segundo apareceu duas vezes, por isso que vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então vamos dividir, a aceleração é quem está em pé, ou seja, a variação de velocidade, dividido pela variação do tempo. 15 por 12, 1,25. Então o carro B acelera com uma aceleração constante de 1,25 metros por segundo ao quadrado, porque o gráfico da velocidade é uma reta. Letra B. As distâncias percorridas por cada carro entre 0 e 8 segundos. Então vamos lá. Carro A, velocidade constante, movimento uniforme. Carro B, movimento uniformemente variado. Então, o que foi que eu fiz? Eu separei esses gráficos para você ter uma visão melhor. Dá uma olhada nesse gráfico e veja que é a mesma coisa. Eu apenas vou separar. Pronto, gráfico A. Tá vendo que é a mesma coisa? 5 e até 8 ele quer, tá? O detalhe é que ele quer até 8. Então, eu só vou até 8. Esquece essa parte para cá. É até 8. Então, como é que se calcula a área desse gráfico aqui, gente? Lembra que gráfico da velocidade pelo tempo, a área da distância, já vimos isso na questão, uma das questões anteriores. Então, faz a área desse retângulo para mim. 8 vezes 5. Quanto é que dá a área? 40. Na realidade, gente, é numericamente igual. Tá? Eu estou botando a área aqui, mas no rigor matemático seria numericamente igual. Ou seja, a área não é em metro, é em metro quadrado, mas a gente diz que é a distância. Então, a distância é 40 metros. 8 vezes 5, 40 metros. A distância que o carro A anda entre 0 e 8 segundos. Vamos fazer a mesma coisa para o carro B? 0 e 8. Você consegue perceber que o carro B, quando chega em 8, a velocidade é 10, não é 15, porque é até em 8. A velocidade dele é 10 quando no tempo 8. Então vamos calcular. Carro B, área de um triângulo, né? A área embaixo da reta, tá, gente? Então base 8, altura 10. 8 vezes 10 sobre 2 dá quanto? 40 metros. Então olha só. O carro A anda 40 metros. O carro B anda 40 metros. Tô entendendo, Carlão. Então eles vão estar no mesmo lugar. Pois é, gente. Porque se o carro B parte do repouso e o A tem velocidade constante, então vai chegar uma hora em que o B, acelerando, mesmo tendo uma velocidade inicial 0, vai conseguir alcançar A. Era exatamente isso que eu queria mostrar a você. Tá? Que como eles percorrem a mesma distância, eles vão estar lado a lado após 8 segundos. Veja bem. O carro A, ele já partiu com 5 metros por segundo. E o carro B, assim que viu o carro A passar, começou a correr atrás. É lógico que o B, como está acelerando, mais cedo ou mais tarde ele vai alcançar A. Mas observe que isso não vai acontecer quando a velocidade de B for igual a de A. Por quê? Pense comigo. A já ia com 5 metros por segundo. Quando o B tiver 5, ele ainda está atrás, porque ele saiu do 0. Vixe, cara, não entendi não. Mostra isso aí. Vamos lá. Olha os gráficos da posição em função do tempo. Olha o carro A apresentando o gráfico da posição em função do tempo uma reta.
Mais uma vez, o carro A é movimento uniforme. O gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Lembra das nossas aulas? Então o carro A segue uma reta na posição. E o carro B, gente, apresenta um gráfico curvo. A concavidade de B é para cima, ó, como vimos em sala. Por que a concavidade de B é para cima? A gente não precisa colocar o resto do gráfico, né? Porque B tem uma aceleração positiva. Então B, ó, inicialmente fica atrás de A, mas ele começa a percorrer uma distância cada vez maior. Em 8 segundos, eles estão no mesmo lugar. Então, o tempo que B precisa para alcançar A é 8 segundos. Eu estou dizendo isso porque, aparentemente, a sua mente talvez queira dizer que esse tempo é 4. Não, gente. Um tempo 4. A velocidade de B é igual a de A. Mas você observa que B não pode ter alcançado A. O motivo talvez seja simples. Olha esse triângulozinho aqui. Esse triângulo tem a mesma área do retângulo? Tem não, Carlão. É por isso que B alcançou A. Então anote aí. Gráficos da velocidade cortando não significa que os carros se encontraram. Não significa. Significa apenas que eles têm a mesma velocidade naquele ponto. De novo, se aparecer o gráfico de dois carros, velocidade em função do tempo, o ponto de encontro não é onde eles se encontraram, não. É apenas o ponto que eles têm a mesma velocidade. E aí eu posso adiantar uma coisa para você. Olha só esse segredinho. Se for desse jeito o gráfico, o de A constante e o de B uma reta inclinada, o tempo de encontro sempre é o dobro desse valor. Ah, Carlão, menino, que coisa importante. Diga de novo. Você encontrou o tempo em que as velocidades são as mesmas? Então o tempo de encontro dos carros é o dobro desse tempo. Então quem é o dobro de 4? 8 segundos. Que é exatamente o tempo em que eles estão lado a lado. Tá? Então, revise essa questão, muito interessante, e eu desejo a todos uma excelente prova, um grande abraço, muita paz, muita luz no seu caminho.